Ele que é economista, mestre em desenvolvimento econômico, atua como consultor com foco em análises de conjuntura, cenários econômicos e estratégias de investimentos. Professor Márcio Eluir Schweik. Ele está trazendo a Horizontina a segunda edição do curso Comportamento e Perspectivas de Preço no Mercado da Soja e do Milho. É tempo de plantar, professor Márcio. E quando a gente planta, a gente já forma o custo da produção e da safra. A gente já sabe quanto essa safra nos custa. O quanto ela vai nos gerar de lucro? Bom, a gente planta a céu aberto, mas há perspectivas que podem ser muito bem avaliadas, tanto quanto na produtividade, onde o produtor pode mexer no manejo, no investimento da lavoura, mas o preço não é ele que coloca, mas tem que estar atento ao mercado. Como é que é isso, professor? Nos diga, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes aí da Olinda FM. Como você já bem mencionou aí, Paulo, é um mercado extremamente complexo e desafiador aí para os nossos agricultores, nossos produtores. E, de fato, então, nós estamos com essa segunda edição agora desse curso de comportamento e perspectiva de preços no mercado agrícola da soja e do milho. Uhum. Então, vai acontecer na FAOR, Faculdade FAOR, presencialmente aqui em Horizontina, nos dias 13 e 14 de julho agora, na semana que vem. Duas noites. Duas noites. Uhum. São 6 horas total de curso, né, das 19 às 22 horas, no dia 13 e 14, né, então, sim. 2 noites. Bom, na verdade é um intensivo desse trabalho que o senhor vai entregar desse curso aos participantes, uma qualificação pensada para quem precisa transformar informação de mercado em estratégia de comercialização no agronegócio. Informação é tudo, professor. Perfeito. Paulo, eu sou nascido aqui em Horizontina, sou filho de pequenos agricultores, então eu conheço bastante bem a realidade. Eu nasci lá no interior de Horizontina, né, a 20 quilômetros aqui da cidade, e me criei trabalhando na lavoura quando não tinha o glifosato ainda, e a gente carpia a soja lá, os leiteiros lá que eram maior do que nós, né, porque era tudo moleque ainda, capinando lá. Então eu conheço bastante bem a lida e sei das dificuldades que os produtores agricultores têm de conseguir informações adequadas, informações certas, e usar essas informações para definir suas estratégias de comercialização. O produtor, ele é muito eficiente da porteira para dentro, então nós temos todo um desenvolvimento tecnológico aí no processo produtivo, tanto de sementes, de maquinário, da agricultura de precisão e tudo mais, né? Então o agricultor tem o desafio do clima, obviamente, né? Mas o agricultor consegue produzir bastante bem e de maneira bastante eficiente. Mas não basta isso, Paulo. Por quê? Porque muitas vezes os produtores não sabem identificar esse melhor momento de comercialização e não sabem utilizar essas informações que estão disponíveis no mercado, né? Nós temos muitos dados, muitas informações. Agora a questão é, como você bem disse, usar essas informações para trazer essas informações e mostrar ao produtor o melhor momento para ele comercializar. E isso tem se tornado cada vez mais importante, sobretudo nesse momento que a gente vive. Você começou dizendo aqui que esse é um momento na sequência, agora um momento de plantio, né? Então todo mundo que está envolvido no mercado agrícola sabe aí que o custo de produção está extremamente elevado, né? Sim. Os fertilizantes subiram muito de preço. Aí. Dizer, e a conta da safra vai ser feita, a maior parte dela agora, né? Exato. Está comprometido já. Exato. Aquele percentual de safra. Exato. Né? Então nós temos 2 desafios muito grandes aí para os produtores. Um, de fato, é o custo de produção mais elevado, né? Pelo aumento do preço dos fertilizantes, aí que vem desde lá de trás, na verdade, mas se intensificou agora com o conflito Estados Unidos e Irã, porque dependendo da composição, né, que é basicamente NPK, fertilizantes, né, e fósforo, potássio e nitrogênio, né, ureios nitrogenados. Então tem matéria-prima ali, por exemplo, como o potássio, que subiu 50% o custo produtivo. Por quê? Porque 50% de toda a produção
mundial passa por esse canal do Estreito de Hormuz. Então, a lei da oferta e da demanda, né, diminui a disponibilidade de produtos, o preço sobe, né. O preço do petróleo também subiu, né, como a gente acompanha aí, e ureia basicamente matéria-prima é gás natural, que também vem do petróleo, né, então também um custo de produção elevado. Então esse é um grande desafio, Paulo, de um custo de produção muito elevado. E de outro lado, o que nós estamos observando, e que é o foco do curso daí, é a parte de comercialização. Então, quando a gente olha agora, o preço da soja tem oscilado aí próximo de uns R$120 aí no último tempo aí tá se movimentando em torno desse preço. Então, que é um preço muito baixo, né? Quando a gente olha lá para trás, 2002 ali, depois de 2020, né, mas 2022 ali o preço superou os R$200 a saca, né? Então, há quem diga que isto talvez nunca mais se repita. É possível, professor? Eu nunca gosto de dizer, né, porque a gente nunca sabe, né, mas dificilmente isso vai acontecer, Paulo. Porque mas aí o produtor precisa ganhar dinheiro comercializando a este preço que o mercado está colocando aqui? Também. Esse é o desafio, Paulo. Porque o que aconteceu ali quando o preço chegou a 200? Importante, tá? Isso. Tudo isso nós olhamos no curso, tá? Então ali foi uma conjunção, uma combinação positiva de todos os principais fatores que influenciam no preço dos produtos agrícolas, basicamente soja, mas milho também. Então tudo caminhou no mesmo sentido, todos os fatores, tá? E isso acontece muito raramente, muito de vez em quando, tá? Então nós não temos perspectivas nenhuma de que isso volte a acontecer. Tá? E tudo isso eu detalho lá no curso, mas basicamente, Paulo, nós temos o preço determinado dos produtos agrícolas, dos produtos soja e milho determinados na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, tá? Então a primeira coisa é preço no mercado internacional, em dólar. O que afeta o preço em dólar? Basicamente oferta e demanda. Tá? Então nós temos que olhar quem são os grandes produtores, quem está ofertando o produto. Tá? Os 3 grandes produtores de soja no mundo é Estados Unidos, Brasil e Argentina. E se botar o Paraguai ainda, nós vamos ter o Paraguai está entre os 5 também maiores produtores. Então é um mercado bastante concentrado. Então nós temos que olhar quem está produzindo e quais são as perspectivas de produção. Tá? Isso de um lado. De outro lado, nós temos que olhar quem compra, quem demanda soja. Tá? Mais da metade da soja consumida no mundo é comprada pela China. E a China compra soja para quê? Metade do que ela compra de soja é para fazer farelo, alimentação para suínos. O que está acontecendo com a produção de suínos na China? Há 10 anos atrás o crescimento anual era de 9% o crescimento de produção de suínos, caiu para 3%. Tá, mas aí é muita coisa, é muita informação. Mas é a diminuição da produção de suínos que diminui o consumo de farelo, demanda de farelo, que compra menos soja no mercado internacional. Entendi. E, portanto, sobra soja no mercado internacional. Voltando à oferta que eu estava falando agorinha. Nos últimos 3 anos nós tivemos safra cheia nos principais países produtores de soja do mundo, tá? Então, já fica fácil de fazer a conta. Uma produção grande nos últimos 3 anos e uma pequena queda que vem acontecendo de demanda. Isso faz com que nos últimos 3 anos, Paulo, estamos batendo recordes de estoques mundiais de soja. Estoques altos. Estoque alto, preço baixo. Simples assim. Oferta e demanda. Exatamente. Exatamente. Essa é a principal questão no mercado internacional. Claro que tem movimentos especulativos, né, Paulo? Só para te ter uma ideia e para os ouvintes aí também entenderem, a soja também virou um ativo de negociação no mercado financeiro, tá? Porque as pessoas negociam contratos futuros, enfim, no mercado especulativo tem isso. Então, a soja é negociada a 19 vezes, multiplicado por 19 o seu valor de produção. Então vamos dizer que a produção mundial é de 100, estou chutando 100 só para dar um exemplo, fazer um exemplo simples. Então se nós produzimos e colhemos e negociamos 100 de soja, de fato no mercado especulativo é negociado multiplicado por 19.
Por quê? Porque tem gente que compra contratos de soja para o mercado futuro. Então, por que ele compra? Vamos dizer, ele compra soja hoje, na verdade ele não compra, ele compra um papel vinculado à soja para vender no futuro se ele tem expectativa de que o preço vai subir. Ou o contrário, ele vende soja agora que ele não tem, ele toma emprestado, vende para devolver lá no final. Por quê? Para ganhar essa diferença de valor de contrato. E isso também é importante porque permite uma negociação no mercado, onde o agricultor, inclusive, não só agricultor, né, mas quem está envolvido no processo de comercialização, como as cooperativas, por exemplo, elas podem vender sua soja antecipadamente no mercado, garantindo o preço. Tá? E por que isso é possível? Porque tem gente que faz esse movimento no mercado financeiro de comprar e de vender. E isso eu mostro lá no curso também, Paulo. Hoje nós temos, por esses mecanismos todos, o desenvolvimento desse mercado, onde nós temos mecanismos financeiros para negociar antecipadamente a venda dos produtos agrícolas. Então, o agricultor, ele não é um especulador. Eu digo agricultor, mas é quem está envolvido na comercialização, né? Então, ele não é um agente de especulador do mercado. Vamos dar um exemplo. Se ele tiver 100 de custo de produção por saca de soja e o preço for 120, ele trava o preço, como a gente diz na linguagem lá, ele faz um contrato de venda antecipada para entrega futura do produto. Então, ele vai estar fazendo o quê? Ele garante o custo de produção a 100 e garante o preço final de 120. Ele está ganhando R$20 por saca, o que para ele está muito bom. Eu estou dando um exemplo de 20, mas pode ser 30, 40, 50, dependendo do preço. Então, tem esses mecanismos no mercado financeiro. Só que isso hoje é pouco utilizado, principalmente por produtores menores, justamente por desconhecer, tá? Mas ele garante o preço. Porque o que muitos agricultores fazem? Eles tomam decisão baseada em conversas com amigos, com vizinhos, ou escutou alguém falar alguma coisa e tal, ou ele não vende mesmo. Não vou vender, chega lá o prazo final de pagamento do custeio dele, ele tem que vender ao preço que está naquele momento. Quer dizer, aí entra o curso, onde o senhor vai dizer lá como é que se formam os preços da soja e do milho. Exato. E essa informação quem participar vai ter. E aí o curso não é só para os produtores, outras pessoas profissionais do meio também, né? Com certeza. Nós temos um número muito grande de fortes cooperativas agrícolas, agropecuárias aqui na nossa região aqui, e que comercializam, né? Porque os produtores são associados às cooperativas, vendem para a cooperativa, e a cooperativa também vende no mercado numa escala muito maior, né? E essa informação é fundamental, Paulo. Nós temos exemplos aí de cooperativas aí, não vou citar nomes, né? Mas nós temos exemplo de cooperativas aí que não usaram adequadamente as informações, compraram soja do produtor, depois na hora de vender o preço tinha caído e a cooperativa teve dificuldades e temos exemplos de cooperativas que não conseguiram sobreviver, inclusive, né, por conta de tomar decisões equivocadas e não se proteger contra essas oscilações de mercado. Eu estava dizendo, Paulo, que no mercado internacional, eu dei esse exemplo da China e tudo, né, dos produtores mundiais. Daí, num segundo momento, a gente traz o preço da soja em dólar no mercado internacional para o mercado interno, tá? Eu disse ali que nós temos estoques mundiais recordes no mundo, e o preço da soja está mais ou menos no patamar histórico. O preço da soja em dólar ele varia, na maior parte do tempo, entre 20 e 25 dólares, a saca de 60 quilos. Lá em 2022, quando chegou a R$200, o preço da saca da soja estava em 40 dólares. Então você vê, o preço estava alto em dólar. Por quê? Porque teve a invasão da Ucrânia, lá tudo aquilo e tal, o custo de produção aumentou muito e a produção diminuiu. Então ali foi um momento de baixo estoque mundial, tá? Que fez o preço subir de 20, 22 dólares para 40 dólares. E quando a gente traz o preço do produto para o mercado interno, de novo, tem alguns fatores, mas o principal deles que influencia no preço é o dólar, tá? A taxa de câmbio. Então, por exemplo, quanto mais alta a taxa de câmbio, maior é o valor que ele vai vender, porque ele vende em dólar, tá? Nós vendemos a produção em dólar, porque boa parte é exportação, e aí, quanto mais alto o dólar, mais quem está vendendo vai ganhar. E o que a gente está observando com a taxa de câmbio agora? A taxa de câmbio vem diminuindo. Se nós olharmos lá
há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, o preço do dólar superava e bastante os R$6. Hoje está batendo ali nos 5 e até um pouco abaixo de 5. Então, de novo, tem que olhar o que vai acontecer com o dólar, com a taxa de câmbio. E eu já dou um spoiler aqui então, Paulo, o que vai acontecer com o câmbio? Óbvio que tem as oscilações do dia a dia, porque, enfim, é um mercado dinâmico, mas nós não temos perspectivas de elevação da taxa de câmbio. Por quê? Porque o dólar, de novo, é como um produto. Vale a oferta e a demanda. Como os Estados Unidos, eles importam muito produto do mundo todo e da China e tudo, então eles importam o produto e pagam em dólar. Então, quando eles pagam, eles colocam mais dólares no mercado internacional. Então, é como se fosse uma super safra de dólar, uma oferta grande de dólar, tá? O que acontecia até poucos anos atrás? Os países, a China, o Oriente Médio, os países exportadores de petróleo, o Japão, a Europa e o próprio Brasil, botavam nas suas reservas internacionais, nos bancos centrais dos países, esses dólares para estabilidade. O que vem acontecendo de 3, 4 anos para cá, Paulo? E esse movimento já vem de mais tempo, mas se intensificou nos últimos anos agora. Os países estão diversificando as suas reservas. A reserva é como um cidadão, como nós temos uma poupancinha, um dinheirinho guardado, os países fazem a mesma coisa. Para quê? Para proteção, para alguma crise, enfim, tudo isso. Então, o que os países estão fazendo? Estão diminuindo as suas reservas em dólares e fazendo reservas em outros ativos, principalmente o ouro. Se nós formos olhar o preço do ouro nos últimos 2, 3 anos, ele mais que dobrou de preço. Por quê? Porque os países estão substituindo parte dos seus dólares por ouro. E por que estão fazendo isso? Aí a coisa é mais complexa, né? Eu já estudei bastante isso, mas é toda essa perda de importância que os Estados Unidos está tendo na economia mundial. Então, quando o governo dos Estados Unidos toma medidas arbitrárias, como agora, essa semana, a questão eu ia exatamente entrar nesse campo contigo. É isso, Paulo. É isso. O governo, de novo, não estou julgando certo ou errado, eu estou fazendo análise aqui. Análise de cenário, né? Em fatos, não é porque eu quero ou não quero, porque é a minha opinião, não, é fato. Eu trabalho com dados, com informações e com fatos, né? Nada de achismo. Então, quando o governo dos Estados Unidos impõe tarifas ao mundo todo, impõe restrições econômicas a outros países, o que os outros países vão fazer? Por obviedade, vão tentar se proteger e diminuir a sua dependência dos Estados Unidos. Então, o que os países dos BRICS estão fazendo? Estão buscando uma outra moeda para substituir o dólar nos negócios. Porque daqui a pouco vem uma medida autoritária do governo dos Estados Unidos, olha, vocês não podem mais usar o dólar, ou não podem mais usar o sistema de pagamentos internacionais que chama SWIFT. É uma coisa técnica específica, lá como se fosse um banco internacional que faz as compensações, pagamentos e recebimentos de quem compra, exporta e vende no mundo todo. E isso é americano. Os Estados Unidos já fez isso com a Rússia. A Rússia está proibida de usar o sistema de pagamentos americano. Então o que a Rússia fez? Foi buscar uma alternativa. O que a China está fazendo? Criou um sistema paralelo ao dos Estados Unidos e está puxando vários países para isso. Não é à toa que os Estados Unidos está adotando todas essas medidas de tarifaço, de restrições e tal, porque está esperneando, porque o mundo está buscando alternativas. Tá? E quando eu disse que o mundo todo está diversificando as suas reservas, indo muito para dólar, porque tem estabilidade, para ouro, perdão, porque tem estabilidade. Você tem lá uma quantidade de ouro, ouro é ouro, ninguém te tira, ninguém te rouba, diferente de você ter dólar dos Estados Unidos, que pode ter a restrição, você pode ter, e o governo proibir de usar, ou proibir de você negociar no mercado internacional. Mas isso é outro assunto, Paulo, é complexo isso, mas afeta na nossa taxa de câmbio. Então, de novo, voltando para a soja, tudo isso que eu estou dizendo, trazendo para a soja, o que eu quero dizer é que o dólar vai continuar em queda, uma tendência de perda de valor do dólar para os próximos anos, tá? Então a nossa taxa de câmbio tende a ficar mais baixa nos próximos anos e outras moedas, e mesmo a moeda da China, ganhando importância no cenário internacional, tá? Então, voltando à tua pergunta dos R$200 a saca de soja, não vai voltar, esse é um dos motivos. E aí é que eu te disse no início, professor, nós vamos ter que plantar
olhando o valor que nós estamos pegando hoje pela saca de soja e ter lucro, porque o produtor que não tem lucro quebra. Exato. A cooperativa precisa ter lucro e tal, mas a R$120 nós precisamos ganhar dinheiro. Como é que a gente vai ganhar dinheiro com a soja a 120? Esse é o grande desafio, Paulo. Como eu disse antes, aí nós temos dois grandes desafios. O preço baixo, tá? Outro, o custo alto de produção, tá? Então, nesses momentos de desafios ainda maiores, é mais importante ainda e é fundamental os produtores, agentes envolvidos em comercialização, terem a informação certa e aproveitarem as janelas de oportunidade que se abrem para poder fazer isso, utilizando dos instrumentos financeiros de mercado disponíveis para minimizar o risco e para maximizar os ganhos. Tá? Tudo isso a gente mostra, vai detalhar lá no curso. Mas eu dou uma dica aqui para quem está nos ouvindo, os produtores aí. Quem ainda não comprou fertilizantes, Paulo, espera um pouquinho mais, tá? Por quê? Embora o conflito Estados Unidos e Irã seja um pouco imprevisível, mas a tendência aí do que se avizinha aí é de uma diminuição da intensidade dos conflitos, liberação do canal de Hormuz aí para circulação de produtos. Em isso acontecendo, há uma tendência de acomodação, de diminuição desse estresse no preço dos fertilizantes, tá? Então essa é uma dica que eu dou, é uma tendência de diminuir por conta disso tudo aí. Como faz para participar deste curso, professor, na semana que vem? Primeira coisa, a motivação é querer ganhar dinheiro vendendo bem o seu produto, né? Então quem quer ganhar dinheiro, quem quer compreender... Olha a oportunidade aí, gente. Compreender esse cenário aí, baseado em dados, em fatos, em números, em informações traduzidas em estratégia, é o que a gente vai trabalhar lá. Então, a primeira motivação é essa. E assim, ó, Paulo, que seja R$10 a mais que o produtor ganha numa saca, soma aí o volume dele, 1000 sacos, enfim, cada produtor aí, veja a diferença que faz. Então, às vezes, uma margem pequena faz muita diferença. E o que acontece, Paulo? O produtor, às vezes, ele acerta, ele ganha uma vez, mas na intuição dele, ele perde 5. Daí, às vezes, que ele perdeu, compensa o que ele ganhou num determinado momento. Então, às vezes não, é melhor ele ganhar um pouco menos, ele não precisa ganhar o máximo, porque ele não é o especulador, mas ele tem que ganhar sempre. Se ele ganhar 20% em cima da safra dele durante 10 anos, veja quanto ele vai ganhar. Não adianta ele ganhar 50 num ano e perder 20 outros 5 anos, entendeu? Isso é estratégia, Paulo, e não pode ser ganancioso, tá? Por quê? De novo, ele não é especulador. Especulador deixa para quem é mercado especular. Ele tem que garantir sempre a rentabilidade dele. Então, tudo isso nós vamos trabalhar lá no curso. Essa é a primeira motivação do produtor, tá? Num momento de mercado desafiador como esse que a gente está vendo aí, é fundamental ter essa informação. E tudo isso nós vamos desenvolver ali no curso, como eu disse lá no início, então nos dias 13 e 14 de julho agora, semana que vem, daqui uma semana. E inscrições podem ser feitas no site da Faculdade FAOR, faor.com.br. Tá? Entra no site ali, tem um banner ali, tem um link aí, vê todas as informações ali. Tá bem, curso Comportamento e Perspectivas de Preço no Mercado da Soja e do Milho. E aí tem o cifrão do dinheiro e os grãos que valem ouro, né? Paulo, essa é a segunda edição do curso. No ano passado eu estive aqui. Eu lembro. E em final de outubro nós fizemos a primeira edição do curso. Foi uma turma bem legal. Teve gente de toda a região, de Santa Rosa, Tucunduva, Tuparandi, São Martinho, Boa Vista, Buricá, Horizontina, Dr. Maurício Cardoso e outros municípios que eu não vou lembrar agora. Nessa turma, a turma já está confirmada. Nós temos alunos, inclusive de Giruá. Temos 3 alunos de Giruá que estão vindo para esse curso e outros mais da proximidade aqui, tá? Então foi um curso muito legal, o pessoal validou muito o curso, assim, o pessoal me dá feedback até hoje, né, da importância que foi o curso e como contribuiu, tá? E em função de tudo isso, então, é que nós estamos fazendo essa segunda edição do curso aí, e convido a todos, então, para fazerem. Produtores é uma linguagem muito simples que eu uso, para as pessoas entendem de fato o que eu estou dizendo, explico, mostro com gráficos, com dados.
Então, esse curso é para produtores, para agentes comercializadores de cooperativas, o pessoal das cooperativas do agronegócio, aí as cooperativas de crédito, aí, Sicredi, Sicobi, Cressol, Viacred, Unicred, aí o pessoal que é vinculado ao agro, também é o nosso público, porque os produtores vão lá e buscam informações lá nas cooperativas de crédito também, agora fazendo o Plano Safra aí, né? O gerente de conta do produtor acaba sendo um consultor dele para muitas coisas. Aquela pessoa da cerealista ou da cooperativa que atende o produtor lá na propriedade, o produtor quer saber, quer trocar uma ideia, né? Então é importante ter essa informação também para serem multiplicadores depois desse curso. E as próprias empresas privadas envolvidas na comercialização, né? Então, deixa o convite aí a todos, Paulo. Márcio, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, desejar a ti sucesso, que bom que a gente tem pessoas da nossa comunidade que vão, que buscam conhecimento e que voltam. Conhecimento só contigo não teria agregação desse valor de quando compartilhado. Então é importante que as pessoas tenham esta noção. Oportunidade. Um curso desse com uma informação qualificada deste tamanho, ele tem que ser classificado como uma oportunidade, como um investimento que eu vou fazer em minha formação. Porque a informação, o conhecimento que a gente adquire através da informação, através de um curso, através da faculdade, é algo que ninguém mais te tira. Ninguém tira da gente o conhecimento e vale dinheiro. Não é verdade, professor? Então, muito obrigado. Obrigado pela preferência, obrigado por estar aqui, a gente fica feliz, tá? Maravilha. Paulo, muito obrigado pelo espaço aí, me chame sempre que quiser, agradeço aí aos ouvintes da Rádio Lino, um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.